Olá, boa tarde, já boa noite, na verdade. Vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um bate-papo, bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que é ortografia. Então vamos convidar hoje a nossa convidada é a Andréia Batista, fonoaudióloga. O pessoal vai dizendo se o sinal tá legal, se tá tudo certo. Ei, Fernanda. Kátia, oi, lindona! Você viu que eu sou perdida, né? Já entrei no chat. Oh, meu Deus. Sabe-se lá onde se aperta. Mas conseguimos. Não, agora deu certo. Tudo Deu bom? certo, tudo bem, minha linda? É um prazer estar aqui conversando Tudo. com você. Mais uma vez, agora publicamente, porque a gente tem que conversar É, juntinha, quietinha no privado. Mas, Andréia, primeiro, eu acho difícil que as pessoas que estejam aqui não te conheçam, né? Mas o protocolo sugere que a gente faça aí uma breve apresentação, né? E você, né, Andréia, é fonoaudióloga clínica, educacional, médica, educação, né? Futura doutora. E se uma, Deus quiser, com certeza ele quer. E ele quer, ótimo. eu sei. E a Andrea é autora de um protocolo que eu amo de paixão, né? Que é o Pró-Ortografia, que para mim, na minha prática clínica, foi um divisor de água, né? Uma bateria extremamente detalhada, uma bateria muito completa, muito minuciosa, que faz com que a gente tenha realmente aí um panorama ortográfico, né, bastante importante para quando for planejar todas as nossas intervenções, na verdade. Obrigada. Pessoal, fiquem à vontade, pessoal, né, que está chegando, fica à vontade para fazer perguntas. Se vocês puderem colocar as perguntas na caixinha. Simone, se puderem colocar as perguntas na caixinha, seria bacana, porque a gente não tem grandes habilidades para ler e Graças a ao Deus que a mesmo chefe tempo. entrou. Graças a Deus. Porque daí se eu falar alguma besteira, ela já me corrige aí na caixinha ou no chat. Então vamos lá, não vamos perder tempo, Andréia, porque o papo com você tem tudo para ser rico demais para a gente perder tempo. E aí eu vou fixar o Vamos tema, lá. pessoal, enquanto a Andréia for falando, eu vou fixar o tema, a gente vai conversar sobre o processamento ortográfico, né, e o desenvolvimento da nossa escrita, a escrita em português brasileiro, né? E aí é um tema, né, Andréia, que é bastante importante, na verdade, pouco falado, né? E que faz com que a gente tenha muitas dúvidas aí quando a gente se depara com um perfil ortográfico muito alterado, né? Então, a gente primeiro para entender, né, toda essa importância desse assunto, eu acho importante a gente conversar primeiro sobre o papel do processamento ortográfico na questão da escrita, né? Tá, olha, deixa eu vou falar um oi geral. E Sim, agora que eu vou começar a falar, eu não vou mais conseguir ler nada daqui, gente. Então tem um monte de gente que entrou, a maioria a gente conhece, eu conheço, né? Eu fico feliz de ver as pessoas, né, conhecidas e tal. Isso é importante, do tipo, nossa, o assunto não esgotou. nunca. Mesmo nós conversando, ó, SOS dislexia, socorro, né? Agora, se for a Flávia Voz, então, aí a gente vai morrendo do coração, né? Que... Então, um oi geral para todas, obrigada. Bom, vamos lá. Isso que você falou agora, Thaís, eu acho que é bem bacana.
e até essa expressão, né? O processamento ortográfico, né? Da onde vem essa questão do processamento ortográfico? Então, em primeiro lugar, o processamento ortográfico, ele é um processamento que ele tem um número muito menor de estudos se comparado ao processamento fonológico, né? Então, dá para a gente fazer uma analogia, uma brincadeira, igual a Simone fala, né? Que a dislexia é o primo rico e a desortografia é o primo pobre, então. Então, o processamento fonológico é o primo rico e o processamento ortográfico é o primo pobre. Entretanto, né, mesmo com um número mais reduzido de estudos, o processamento ortográfico, ele vai se referir ao processamento da informação baseada numa estrutura visual e ortográfica, diferentemente do processamento fonológico, que é o processamento da informação baseada na estrutura da linguagem oral. Sim. Aqui, ela é uma informação baseada na estrutura visual e ortográfica da nossa linguagem. Então, o processamento... No sentido de regras, né? Que obedece a um... Isso que eu ia falar agora. Então, o processamento ortográfico, de forma muito geral, ele vai se relacionar com a análise de cada letra na sua posição relativa em cada palavra. Isso significa que, dependendo do lugar em que esta letra ou esse grafema esteja, ele vai ter um som diferente. Né? Então, por conta do processamento ortográfico, ele ser integrado para a aquisição, para a aprendizagem da ortografia, é que a gente vai, na verdade, ver um misto de processamento fonológico e processamento ortográfico operando junto, principalmente no início, né, da nossa aprendizagem. Isso. Até que essa oralidade ela deixe de ser tão latente, né, e passe a ser substituída com a aquisição própria. Né? Exatamente. Então, com a aprendizagem, né? A Leonor Sclier Cabral que dá essa diferença, né, de aprendizagem, porque a leitura e a escrita são habilidades que são ensinadas, né, nesse sentido, a aquisição, porque precisa de um ensino explícito, né? E aí, dada a natureza da nossa língua, é claro que o processamento fonológico, ele é mais do que importante, né, para as primeiras aquisições, tanto da leitura, porque eu não consigo escrever se eu não ler. Né? A gente é curioso isso, é claro que são aprendizagens que vão acontecendo de forma simultânea, né? A leitura e a escrita, lá nos processos mais mecânicos mesmo, de decodificação e de codificação. Mas, no primeiro ano, o que a gente mais observa nas crianças é a escrita. Então, a gente, às vezes, ouve as mães falando assim, olha, ele não lê nada, mas ele já está escrevendo uma série de palavrinhas. Uhum. Então, vamos separar um pouco isso. O que é que ele está escrevendo? E o que é que ele não está lendo? Porque se ele escreve alguma coisa, é porque ele já consegue atribuir algum valor sonoro a alguma letra. Ou, se ele estiver escrevendo logograficamente, ele realmente não está fazendo nenhuma associação. Mas aí a mãe não falaria assim, né? Ele já escreve alguma coisinha. Sim. Então, são esses processamentos fonológico e ortográfico que se relacionam com o processamento visual que vão acontecendo desde sempre, já com primórdios na educação infantil, claro, e daí para o início da nossa aprendizagem ortográfica. E aí, Andréia, só mesmo a título de organização, né? Como é que a gente poderia classificar as etapas da aquisição da ortografia? Tá. Então, olha só.
até pela própria natureza da nossa escrita, então nós vamos só relembrar rapidamente das etapas, né, que a própria Emília Ferreiro já descreveu. Então nós temos lá a etapa pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Então, para além destas primeiras, né, dessas primeiras aprendizagens, a criança precisa chegar numa etapa ortográfica. Essa etapa ortográfica é que é a etapa que vai depender do ensino explícito para que a criança saia da fase alfabética, que significa a criança escrever exatamente como ela fala. Então, por isso, as nossas crianças vão utilizar imensamente a estratégia da mediação da fala para sua escrita inicial, assim como ela faz para ler. Então, ela vai ler a palavra exame, ela lê exame, E porque isso, ela faz. desculpa, Pode falar, pode isso falar. não é um problema, né, Andréia? Até que ela seja exposta à Ótimo. da Então, ortografia. isso não é um problema, né, no primeiro ano, porque, é claro, à medida em que a criança vai aprendendo o alfabeto, o comum é que ela faça o que a gente chama de regularização fonológica na leitura e ela transpõe isso para a escrita. Para Então, exatamente, ela vai escrever com valor sonoro direto daquela letra, né? Então, para além das etapas descritas pela Emília Ferreira, a gente tem que pensar e focar na etapa ortográfica. Diferentemente das etapas anteriores, para se alcançar a etapa ortográfica, eu preciso que a criança seja ensinada. sim. O pessoal está dizendo só um minutinho, André, que meu áudio está baixo. Eu vou fazer o Tá. seguinte, eu vou colocar o fone, mas você pode continuar falando. O que eu ia te até pedir que fale, né? Com relação Uhum. a quando isso se torna realmente um problema. Quando essa regularização por meio da linguagem oral, ela passa a se tornar objeto de olhar, tanto nosso como do professor, que está na linha de frente, enfim. Isso. Na verdade, assim, com relação ao professor, me dá até um pouco me dá até um pouco de aflição mesmo, né? No sentido de que a aprendizagem, o ensino da ortografia, aliás, ele passou nas últimas décadas a ser deixado de lado. Então, fico pensando o quanto o professor, ele tem realmente uma base, ou um critério, uma meta a ser alcançada em cada ano da educação fundamental, né? O que ele precisa ensinar, o que ele precisa ter do seu aluno. Então, isso é um pouco perdido, né? Eu tenho um pouco de, Começa. eu tenho um Pode pouco de falar. impressão, perdão, Andréia, mais uma vez. Eu tenho um Imagina. pouco de impressão que às vezes se espera que a criança adquira isso de uma forma natural, e isso não necessariamente vai acontecer exatamente por tudo isso que você está dizendo, né? E acaba que esse ensino não ocorre. Isso não vai acontecer. Naturalmente, não vai acontecer. Haja visto os resultados que nós temos, né, das avaliações de aprendizagem nacionais, o resultado que é muito parco em língua portuguesa, assim como na escrita e na leitura e na própria matemática. Então, essas avaliações já nos mostram que o caminho a ser seguido deveria ser um pouco distinto desse que se faz. Então, penso que essa mediação da fala, ela passa a ser um problema quando ela persiste em quantidade
grande, em palavras que são de alta frequência na leitura, ensino fundamental adentro. Então, Sim. a gente precisa aí ficar de olho, né? Porque, sim, pensando no início, isso vai acontecer. Aliás, essa é uma característica do transtorno de aprendizagem, que é ser persistente em algumas falhas, né? Com relação à ortografia, é bastante complicado a gente falar em desortografia, justamente por conta do ensino que é oferecido, né? Do quão isso é explicitado. A ortografia, ela não é ensinada, ela não é tratada como um objeto de conhecimento pelo aluno. Então, o aluno, ele é muito pouco reflexivo com relação ao conhecimento ortográfico. E aí entra naquele mesmo viés, que como é que você vai diagnosticar dislexia para quem não lê e como é que você vai diagnosticar desortografia a quem não foi exposto a esse aprendizado, né? Ou até mesmo cobrado nesse sentido, né? Porque muitas vezes eles sabem lançar mão da regra, eles sabem falar sobre a regra, eles não desconhecem a regra, mas eles não têm essa aplicabilidade na prática, né, Andréia? E algumas regras que são clássicas, né? E que a gente, os nossos avós foram ensinados assim, nós, nossos pais e os nossos filhos, né? Antes de P e B, M. Ótimo, mas por quê? Qual é o pulo do gato para a gente não errar mais isso? Então, isso é uma regra contextual bastante simples e que nós ainda vemos muita dificuldade. E com uma frequência, né? Altíssima, né? Então, essa questão do ensino e da aprendizagem, até aproveitando o gancho que você falou da regra, ela precisa ser ensinada. As regras precisam ser tratadas como objeto de conhecimento, precisam ser explicitadas ao ponto do próprio escolar conseguir entender esta regra, porque enquanto ele não entende a regra, ele não consegue fazer, eu vou usar o termo que é da professora Flávia, ele não consegue fazer uma autorregulação do seu erro ou do seu acerto. Ele simplesmente ele escreve, ele não regula, ele não se autocorrige. Um automonitoramento, né? Sabe se está certo ou se está errado. E para escrever, eu preciso ter dúvidas. É normal, todo mundo. Você tocou no ponto que eu acho crucial, Andréia, que eu acho que quando a criança ela começa a perguntar, é porque ela admite a possibilidade daquilo que ela acredita não estar 100% certo, né? E daí eu acho que a geração da hipótese ortográfica está aí, para a gente poder explorar, né? Exatamente. Né? Você falou uma coisa, Andréia, que eu queria que você falasse, porque que eu queria que você entrasse um pouquinho, que é a questão das palavras de alta frequência. Porque o protocolo pró-ortografia, ele traz realmente, ele se propõe a avaliar, né, essas habilidades ortográficas, se utilizando aí das demandas cognitivo-linguísticas, né? Trazendo realmente palavras que fazem parte do vocabulário da criança desde sempre, isso, né? E que, na verdade, assim, ditam para nós, profissionais que somos clínicos, que vamos nos utilizar desses resultados que o pró-ortografia vai apresentar para a gente, né? Ele já cria para a gente um viés aí de observação com relação a um possível diagnóstico diferencial com relação a esse tipo de erro. Ele está presente em palavras de baixa frequência, isso me diz uma informação, né? Mas se ele está presente em palavras de alta frequência, às quais a criança já foi exposta há bastante tempo, aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas demandas cognitivo-linguísticas que o protocolo traz.
Tá. Eu até tô aqui com a minha caneta meio que organizando o que você tá me falando, porque dessa tua fala, Thaís, a gente tem algumas coisas para a gente conversar. Então, a primeira delas é, com relação ao protocolo, todas as palavras constantes no protocolo, elas foram retiradas de textos de leitura de materiais utilizados nas escolas para as crianças do 2º ao 5º ano. E foi bem, a elaboração do pró-ortografia foi bem naquela virada do ciclo de 8 anos para o ciclo de 9 anos. Então, mesmo com essa virada, não foi complicado para a gente acessar esse material. Uhum. O critério do pró-ortografia não é nem a alta frequência ou a baixa frequência, mas sim as regularidades, as regras e as irregularidades. Uhum. Mas todas as palavras foram tiradas deste banco que nós fizemos lá em Marília, no Lida, e sim, foram utilizadas as palavras de alta frequência deste banco, né? A gente Sim. não sabe de outros. E como pró-ortografia teve esse cuidado, né, de ter palavras que contemplasse estas situações de regularidade, regra e irregularidade, justamente por isso ele pode ser aplicado tanto no âmbito educacional quanto no âmbito clínico. E aí Sim. é que vem a diferença e que dá para eu responder a tua pergunta. No âmbito clínico, não tua pergunta, né? Mas todo o teu comentário foi riquíssimo, na verdade. No âmbito clínico, nós temos 10 provas e 8 provas se propõem, e eu já falo das outras 2, mas se propõem a avaliar o desempenho ortográfico com demandas cognitivo-linguísticas diferentes. Então, dependendo da prova, de ditados, por exemplo, eu vou ter a possibilidade de avaliar as rotas de escrita, se fonológica, se lexical, com o controle do avaliador. O ditado de figuras é o controle do próprio referencial fonológico do escolar. As provas que vão demandar memória lexical ortográfica, memória operacional fonológica. Então, a gente até pensa na questão atentiva, na função executiva, enfim. Por isso, no consultório, quando aplicado de forma integral, é um protocolo que vai ser muito rico no sentido de nos auxiliar frente às outras avaliações para diagnóstico diferencial. Como mais uma peça, né? Do nosso famoso como mais quebra-cabeça. uma peça, exatamente. E dentro do âmbito educacional, em que ele tem a versão reduzida, que é, né, coletiva, para ser aplicado de forma coletiva, ele vai poder ajudar a professora a entender qual é o perfil do desenvolvimento ortográfico daquele ano, daquela sala dela. Porque eu posso ter terceiros anos diferentes, Sim. quartos anos diferentes, segundos anos diferentes. Então, ela vai poder, porque o pró-ortografia, ele traz essa análise que é qualitativa, mas é também quantitativa. Sim. Então, isso é muito bacana para o professor, nesse sentido, né? E isso consegue gerar para ele, né, o que ele precisa lançar enquanto estratégia com todo o grupo, né? E exatamente. Qual é a demanda, a defasagem que é encontrada naquele grupo, né? Porque o que é interessante até, Andréia, para que a gente, às vezes, que recebe a criança, a gente não tem o parâmetro do grupo, né? A gente tem o parâmetro do nosso paciente que chega lá pra gente. Agora, até que ponto
isso é uma questão dessa criança em lidar Isso. com as regras, ou até que ponto isso é uma questão do grupo a qual ele está inserido também, né? Você sabe, Thaís, eu acho muito difícil uma criança, a mãe levar uma criança para um consultório fonoaudiológico se ela está preocupada com a questão ortográfica. Não é normalmente, habitualmente, o que salta aos olhos dos pais. Mas é, na verdade, a questão da leitura, a questão da não compreensão. Sim. E a questão da produção textual. Isso sim chama a atenção dos pais. Mas o erro em si não é uma coisa que chame a atenção. Então, quando essa criança vai para o consultório fonoaudiológico, é uma criança que a mãe e o pai, eles têm outras queixas de aprendizagem envolvidas, né? E aí cabe a nós fazermos aquela distinção, né? Se isso é uma dificuldade, se isso é realmente um transtorno, mas aí com todo o histórico. A questão da sala de aula, eu quero fazer um parênteses aqui, porque nós tivemos nessa virada de ciclo de 8 anos para fundamental de 9 anos, alguns anos terríveis para as nossas crianças, que começaram a entrar no primeiro ano aos 5 anos de idade. Ai, né? Começaram a entrar no primeiro ano aos 5, ainda que não tivessem todo o quadro fonológico adquirido. Não estava pleno. Então, nós tínhamos ficou esse viés durante muitos anos que complicou muito a vida dos nossos escolares. E aí, essa questão da hipótese, que eu até anotei essa palavra aqui que você falou, né? Uhum. A criança passou a poder hipotetizar até, sei lá, né? Tá casando e não sabe se tá escrevendo cabeça com C cedilha ou com S ainda, né? Por quê? Também, quanto mais cedo essa criança foi colocada no fundamental, se exigia uma série de outras coisas, mas se deixava a questão da ortografia para depois. Calma, porque ela está hipotetizando. Calma, ela está escrevendo assim porque ela está hipotetizando, mas ela não tinha nem a questão fonológica plena ainda. Agora, há 1 ano que se estabeleceu a data de corte, né? Uhum. Falei, nossa, agora vai estar tudo de bom, a gente tem Covid. Que já não vai valer mais. Ou seja, os anos iniciais vão continuar enviesados por algum tempo ainda. Né? E aí o fonoaudiólogo educacional vai ter uma atuação aí, um campo de atuação muito amplo e de muita necessidade para que... E pensando até naquilo que a professora Simone vem falando, né? O que é o básico do básico do básico, né? O que não pode faltar nesse momento, eu diria que o que não pode faltar em termos de base para domínio ortográfico é conhecimento do alfabeto, nome das letras do alfabeto, né? Estar com seu desenvolvimento fonológico pleno, obviamente, e conseguir fazer as primeiras associações letra-som. Né? Então, todas as habilidades metafonológicas são extremamente importantes para para a superação das falhas da ortografia, que a gente chama de ortografia natural, aquela ortografia que decorre da mediação da fala. Então, eu quero exatamente que você entre nessa questão, Andréia, que é o que propõe, né? O protocolo propõe aí também se utilizar de uma classificação que é baseada na semiologia dos erros, né? Na semiologia das ocorrências. E aí, em que consiste essa base na semiologia e como é que se organiza essa classificação? Tá. A classificação baseada nos erros, né? Na semiologia dos erros, é uma classificação baseada na natureza do erro.
E dentro desta vertente teórica, a gente tem as chamadas falhas de ortografia natural e as falhas de ortografia arbitrária. Embora na literatura nacional e internacional a gente, quando vai falar da conversão fonema-grafema, que a gente está falando da escrita, ou do grafema-fonema, que a gente está falando da leitura, a gente sempre vai encontrar, com relação à variável psicolinguística, regularidade e irregularidade. Mas, quando nós nos propusemos a fazer, a montar esse protocolo com essa classificação baseada na semiologia, que nós adaptamos de 2 espanhóis, a doutora Amparo e o doutor José, eles lá já traziam esta divisão um pouco mais apurada com relação à ortografia. Então, falando das questões regulares, regras e irregulares. E não só regular e irregular, né? Porque isso vai fazer toda a diferença, tanto na hora de classificar o erro, quanto na hora de se pensar estratégias de ensino ou de se pensar em estratégias de intervenção. Então, como intervir? Estou falando de propósito. Porque eu falei para ela que eu adoro, gente, esse sotaque quando elas falam intervir. Para mim é tão difícil isso. Então, para as estratégias, né, de intervenção dentro da clínica, essa classificação vai favorecer, porque a gente vai trabalhar com as questões da ortografia natural, que quando não estão boas, as crianças vão falhar nas trocas que são unívocas, né? Então, eu tinha que colocar um grafema e eu coloquei outro. Ao invés de escrever super, eu escrevi suter. Troquei o P pelo T. Ué, o que é isso? Mudou a minha fonologia. Então, é uma troca. As trocas de omissões, de adição e as trocas que são de ordenação da sequência sonora que precisa ser representada e da quantidade de sons que precisa ser representada. E, é claro, as junções e as separações indevidas, né? Então, estas são estas falhas dentro da ortografia que decorrem da ortografia natural. Né? E dentro da ortografia arbitrária, e por isso que eu acho que essa proposição dos espanhóis em falar de regularidade, regra e irregularidade, elas casam muito bem aqui, porque nós temos regras que são regras simples, regras contextuais, ou seja, é a posição daquele som, daquele fonema dentro daquela palavra que vai determinar o grafema, né? Sim. E nós temos Dá um exemplo, regras. Andréia. Dá um exemplo por só para barraca. um Então, R, 2 R's. Nesta posição desta palavra barraca, e que ele ainda vai aparecer rodeado, né, por 2 vogais, eu preciso ter 2 R's. Porque, por exemplo, na palavra honra, dependendo do contexto, o som é o mesmo, ele também está no meio da palavra, mas eu tenho letras que são distintas. Então, e aí, se ele também não não sabe o que é consoante e o que é vogal, entra na questão do conhecimento da letra, que você mencionou lá atrás. Isso, guarda isso, porque eu quero voltar. Lembra que eu falei das 8 provas, mas que tinham 2 que eram de conhecimento do alfabeto? Isso. Já vamos falar disso. Então, na verdade, assim, eu tenho essas regras que são regras de posição contextuais que são mais simples. Mas eu também tenho regras que não são de posição, porque não é o fonema que é levado em conta, mas sim o morfema, que são regras morfossintáticas, que embora sejam uma escrita dependente de regras, elas são
bem menos previsíveis do que as regras contextuais. Sim. Então, veja, eu já tenho uma situação de regularidade, uma situação de regra contextual, uma situação de regra morfossintática, e depois é que eu vou para a irregularidade. Então, eu tenho, no mínimo, 4 grandes grupos de regras, de situações na minha ortografia que vão precisar ser abordadas no ensino e abordadas na clínica, né? E aí que eu acho, Andréia, que é o grande diferencial da gente estudar ortografia a fundo, porque não é simplesmente completar com letras. Não. E aí a gente falando de intervenção, né? E aí se o próprio profissional ele não domina esse conhecimento daquilo que é morfossintático, daquilo que é de ortografia natural, aquilo que é de ortografia arbitrária, e a gente lidar com essas regras como um grande pacotão de informação e não como um grande arquivo com gavetas isso separadas e que precisam ser vistas individualmente, isso. a nossa intervenção popular. Cada um no seu quadrado. Popular, cada regra no seu quadrado. Isso, Entendeu? E aí as propostas de intervenção, que aí é o que eu quero te perguntar com relação a essa continuidade, é que baseado aí nessa... Eu não sei se você concluiu, na verdade, tem alguma coisa... Sim, não, pode... Baseado aí nessa classificação, como é que se propõe, então, Andréia, as estratégias para intervir com essas dificuldades? Ótimo! Bom, a gente tem que pensar que quando nós temos crianças que tenham falhas na ortografia natural, as habilidades metafonológicas precisam estar em jogo, com certeza. Então, todas as atividades que nós temos são assistindo a sua live, que eu amei, parabéns, você com a Amália. Você falou uma coisa que foi tão bacana. Muitas coisas nós já fazíamos, nós nem sabíamos direito o nome, nem uma base teórica por trás. Nossa, é isso que eu uso agora. Então, muitas coisas que nós tínhamos quando crianças, por exemplo, passatempos do Gibi da Mônica. Nossa. E aquele fantástico. De férias, almanacão. Fantástico, porque ali a gente trabalha cruzadinha, processamento visual, sombra, enfim. Então, dependendo do que a gente precisa intervir, a gente vai lançar mão de estratégias. Para as crianças, então, com falhas na ortografia natural, tudo que é de metafonologia e tudo que parte dessa consciência fonêmica é muito importante. Identificação, manipulação, né, as quantidades. Já para as falhas de ortografia arbitrária, vai depender se a gente vai estar falando de regras ou se a gente vai estar falando de irregularidades. O fato é que, se não há o ensino sistemático que provoca uma reflexão, a clínica vai precisar oferecer isso. Então, a criança precisa ser consciente dos tipos de erro que ela tem. Por isso, e principalmente levando a essa classificação de ortografia arbitrária em conta, é que o fonoaudiólogo ou psicopedagogo, enfim, que vai intervir, ele precisa ter muito claro quais são as regras de cada categoria, porque não é difícil, Thaís, até mesmo para a gente que tem esse jogo de cintura com a ortografia, nos pegarmos aplicando regras de decodificação para tentar explicar escrita. Andréia, essa foi a minha maior descoberta quando eu tive aula com você.
E eu falei, meu Deus, como eu nunca pensei nisso. Muitas vezes a gente ensina a regra da leitura para a escrita e ensina a regra da escrita para a leitura, porque a gente entende que a regra é regra e pronto, acabou. E o buraco é um pouco mais profundo, porque a gente fala num aspecto de codificação que é diferente de um aspecto de decodificação, assim como falar relação fonema-grafema e grafema-fonema são coisas distintas. Distintas, a gente tem um sem número de artigos científicos mostrando que a decodificação ela é mais fácil do que a codificação, porque nós temos muito mais situações de decodificação que são mais simples do que de codificação, né? Vou dar um exemplo que a gente encontra no Promele da Verinha, esse exemplo é dela. Eu tenho uma letra, um grafema X, que vai ter no mínimo 4 sons, 4 fonemas, né? 4 representações aí pra gente... Exatamente. Agora, 4. Esse é a maior dificuldade na decodificação. Na codificação, nós temos o fonema S, que pode ser representado de 9 formas distintas, né? Com 9 grafemas distintos. Então, a gente vê que é muito complexo, é muito mais trabalhoso. Então, não dá para pensar que a criança vai dar conta sozinha, como num passe de mágica. E não dá, eu acredito, né, Andréia, que, assim, existe uma questão que permeia muito aí a nossa prática, que é, ele não lê. Não basta só ler, né? Não basta estar exposto apenas visualmente à palavra, né, às palavras, para que você aprenda a escrever. Porque haja memória visual para tudo isso, né? Então, isso que você está colocando é muito bacana e é uma estratégia uma estratégia de memória visual que a gente precisa lançar mão. Sim, então, vamos mas lá. não só, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Fazendo a criança copiar igual uma louca? Não. Fazendo a criança só ler listas de palavras? Não. Mas trazendo estas atividades, que são atividades corriqueiras na sala de aula, para o objetivo da ortografia. Então, veja, eu posso ter um ditado instruído. Olha, eu vou falar para vocês, turma, palavras que são com um S fazendo o som de Z. Vou ditar 10 palavras. Agora eu vou ditar uma outra lista, que é o som de Z representado pela letra Z. Então, eu estou fazendo lista, eu estou fazendo um ditado, eu vou pedir para essa criança ler essa lista, eu vou pedir para essa criança escrever frases com palavras dessas listas. Então, eu estou expondo a parte visual. Sim. Né? Mas eu quando falo isso, eu digo que assim, não é só isso, né? Não. Porque muitas vezes as pessoas dizem, bota para ler. Que vai, isso. Se fosse assim, né? Eu posso ser exposta a uma lista de palavras em inglês e não me garante que eu vou saber escrever essas palavras em inglês. Muito, isso então, mesmo. Se essa exposição visual ela não tiver uma instrução prévia de análise, que induza a minha análise, não é isso, Andréia? Exatamente. Até porque, como os caminhos são diferentes, né? Como é bidirecional, e quando a gente vai ler uma história, a gente não está preocupado com a ortografia, a gente está preocupado em extrair o sentido. É claro que um leitor assíduo, ele vai se expressar melhor pela escrita, do que uma pessoa que não lê nada. Claro. Então, ele vai escrever com uma facilidade maior, ele vai ter um vocabulário mais ampliado. A gente percebe que a pessoa que escreve alguma coisa, se essa pessoa lê muito ou não, a gente consegue ver. Sim.
né, pelas formulações que são diferentes da oralidade, porque tem características diferentes. Mas realmente, a questão da exposição visual, ela é muito importante. Sim, ela precisa ter esse contato visual para que ela faça, assimile inclusive aquilo que não vai ser permeado por uma regra, né? Exatamente, exatamente. Porque nós temos muito, mas muitas situações que são de regras contextuais, que se ensinadas já limpariam a escrita, né? E muitas coisas das regras de irregularidades que se fossem chamadas para consciência também, nós ficaríamos com poucas dúvidas, porque escrever vai gerar dúvida, ou deveria gerar dúvida, né? Até você falando isso, André, eu vou botar aqui uma pergunta que nós tivemos, ó, da Fono Lúcia Rafael. Quando finaliza o processo ortográfico? Adorei. Também adorei. Depende. Depende. Olha só, se nós estamos falando que quem escreve erra e quem escreve tem dúvidas, não se finaliza. Mas eu acredito que essa pergunta seja com relação à escola, ano, eu imagino que seja por aí. Bom, quando se finaliza, vai depender do nível de instrução que essa criança tem, que esse escolar tem. Teoricamente, esse processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem da ortografia deveria deixar o nosso escolar com um repertório, com um desempenho, com um perfil ortográfico suficiente para que ele não precisasse dispensar da sua atenção a partir do 6º ano. Por quê? Porque a partir do 6º ano, nós temos uma modificação da nossa aprendizagem. Se no Fundamental 1 nós aprendemos a ler e a escrever, no Fundamental 2 nós lemos e escrevemos para aprender. Que máximo isso. Então, né, pensando nessa questão mais acadêmica, a gente deveria ter um conhecimento suficiente que me permitisse escrever para aprender e ler para aprender. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, Andréia, que eu achei interessante também, olha. A dificuldade de acentuação é alteração na rota ortográfica, fonológica ou ambas? Amei essa pergunta também. Desculpa, então, eu não falei quem foi que fez, né? Ai, eu não vi. Foi a Renata Henriques. Tá, então vamos lá. A acentuação, embora as falhas na acentuação, né, no uso do acento agudo e do acento circunflexo, a gente vai classificar dentro de dependente de regras, né? Então, se é dependente de regras, eu estou falando de uma rota que é lexical. Eu não estou falando de uma rota que é só fonológica. Tudo que é de ortografia natural, a gente está falando de rota fonológica. O que é de ortografia arbitrária, nós estamos falando de rota lexical. Mas, especificamente, a questão da acentuação, ela é bastante complexa. Por quê? Não é só uma questão de regra contextual. Ela envolve a questão da tonicidade. Então, tonicidade, conceitos de último, penúltimo, antepenúltimo, classificação desta palavra em oxítona, paroxítona, proparoxítona,
saber dividir esta palavra em sílabas, que não seja uma separação fonológica, por exemplo, cachorro, mas que seja uma separação ortográfica, C-A-C-H-O-R-R-O, percebe? Então, a questão da acentuação, ela vai realmente precisar da rota lexical, porque ainda que seja uma regra contextual, em que a gente poderia utilizar esse apoio da fonologia, na verdade, o que vai trazer para a gente é a questão da tonicidade. Aí a gente está se apoiando, né? Sim. E não é uma habilidade metafonológica, né? Ela é supra, porque ela tem relação com a prosódia. Fala um pouquinho sobre isso, Andréia, que eu acho que é muito rico. Ai, meu Deus! Então, vamos pensar um pouquinho, né? Que essa questão da tonicidade, primeiro que nós falamos de um jeito e precisamos escrever de outro. Cada região do nosso país não é que tenha uma tonicidade diferente, mas tem uma prosódia, uma questão dialetal que é diferente. Então, veja só, na palavra coração, se a gente for usar aquela estratégia que o professor usa, que é de chamar a palavra, que eu amo, adoro essa estratégia, primeiro que chamar é chamar mesmo, faz de conta que a palavra está a 20 metros de distância. Então, não adianta querer ensinar a criança a chamar a palavra baixinho na sala para não fazer bagunça. Então, não vai dar. Então, eu vou chamar. Coração. O co, ele é mais fraco que o são. Beleza? Ótimo. Agora, e a criança mais do Nordeste, da Bahia? Ela não fala coração, ela fala coração. Coração. E aí? Então, essa questão da tonicidade, ela é bastante complicada. Até porque, por uma forma de falarmos, muitas vezes nós colocamos a tonicidade num lugar que é, por exemplo, de proparoxítona e não de paroxítona. Embora a maior parte das nossas palavras sejam paroxítonas. E, por exemplo, Então, existe uma palavra que, quando entra, ela não é tão frequente, mas quando entra gera uma confusão, é órfão. Bom, aí você tá pegando a exceção, né, minha amiga? Então, complexo. Órfão, órgão é exceção, né? E aí porque a gente precisa ensinar, inclusive, isso, né, Andréia? Que existem exceções. Essa é uma exceção. Que existe a previsibilidade, mas que também existem palavras que vão depender do nosso processamento visual, do nosso contato, da nossa frequência, para que a gente... Até porque, né, Thaís, quando a gente vai pensar em como é que a gente vai escrever essa palavra, quando isso tudo é instigado no escolar, né? Existem intuições fonológicas, existem regras posicionais, regras morfossintáticas, irregularidades, e dentro dessas irregularidades nós temos a etimologia da palavra. Não dá para a gente estudar etimologia é um campo de estudo, de pesquisa. Né? Então, por exemplo, o que a gente usa como regra de etimologia que é claro para a gente? Canjica. É com J porque é uma palavra indígena. Oi? Pajé.
É uma palavra de origem indígena. E quando é Agora indígena, é com agora a J. gente pensa o seguinte, se a gente tem dificuldades no Brasil de ensinar ortografia, que dirá a etimologia, Então, mas, por exemplo, nós temos fonemas que são fonemas únicos que têm a sua concorrência grafêmica que vai depender da etimologia. Então, por exemplo, palavras derivadas do árabe, a gente usa muito o Z, por exemplo, com som de Z, mas a gente não consegue. Por outro lado, nós temos o CH e o X, um contingente gigantesco explicado pela etimologia, mas como é que a gente vai guardar? sim. Então, não tem, né? Por isso que passa a ser irregular mesmo. E aí, Andréia, para a gente fechar, que eu estou preocupada com o nosso tempo já se encaminhando, que é um papo muito bom e a gente só tem 5 minutos. Vai que então, vai, né? Não é? Baseado em tudo isso que a gente conversou, Andréia, que considerações que você traria em relação à justificativa realmente para esse desafio todo que é, no Brasil, a aquisição do perfil ortográfico do nosso português? Em termos de aprendizagem, é o ensino. É o ensino. O ensino maior entrave. Exatamente, ele é um desafio para o escolar, porque ele simplesmente não tem um ensino que poderia minimizar impactos da falta de ensino para quem não tem nenhum transtorno e minimizar a questão até de transtornos, né? Das manifestações nos transtornos. Então, isso é um desafio muito grande. Para nós, enquanto clínicos, o desafio maior é saber se essa criança tem um transtorno de escrita ou não. Porque como é que eu vou classificar como tendo uma desortografia, apesar de nem estar no DSM-5, né? Essa nômina agora, se eu não sei o quanto essa criança foi ensinada. A questão da progressão acadêmica não me garante que ela foi devidamente exposta, ensinada. Então, temos aí desafios grandes mesmo com relação à ortografia, né? Eu acho, Thaís, na verdade, que muitas pessoas estão se voltando para a ortografia. Não só em termos clínicos, mas em termos educacionais. A ortografia está, de novo, ganhando uma relevância que ela precisa ter. Mas eu acho, André, inclusive por conta do trabalho que vocês vêm fazendo com relação às pesquisas, porque isso vai trazendo para nós também, clínicos, um esclarecimento sobre a necessidade de conhecer mais sobre isso, para que a nossa atuação ela se torne uma atuação que gere frutos mais positivos, né? Porque acaba se tornando frustrante quando você atua e você não colhe os frutos dessa atuação, muitas vezes porque falta esse conhecimento, esse refinamento nesse entendimento sobre a ortografia. Né? E eu acho que esse nosso bate-papo aqui, temos 1 minuto e meio, esse nosso bate-papo, ele é exatamente para instigar que a gente estude mais sobre isso, cada vez mais, para que a gente possa ter uma intervenção mais assertiva. Eu quero te agradecer muito, Andréia, e deixar esse minuto final aí para você fazer o seu fechamento aí, como você bem entender. Obrigada, Thaís. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu gosto, eu sou apaixonada por ortografia, você sabe disso, né? A gente acabou não falando, e não era mesmo o nosso objetivo de falar de materiais que pudessem ajudar na intervenção. Isso, esse é legal, muito legal. O pró-ortografia. Esse é o pró. Mas olha, eu queria falar que nós temos vários materiais de intervenção do professor Jaime Zorzi.
Nós temos um livro de dificuldades ortográficas da Maria Nobre Sampaio. Nós temos o site da SOS Dislexia, que Então, é vamos deixar fantástico. essas indicações para todos. Isso! Eu publico. Um beijo. Isso! Andréia, Obrigada. muito obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigada pela companhia. Muito bom!